Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito bom. Aleluias. Uau. Começamos mais um aniversário, amém? Glória a Deus. Quem está com expectativa aí do que o Senhor vai fazer aqui nesses 5 dias? Tá fraquinho. Já teve melhor. Quem está com expectativa aí? Aê, glória a Deus, aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Douglas. E é uma honra abrir esse aniversário nos 13 anos da Cristo em Atos. Eu estou muito feliz por estar aqui. E eu não sei você, mas a minha expectativa é muito grande. Muito grande pelo que o Senhor vai fazer no nosso meio durante esses 5 dias. Amém? Eu estava hoje meditando em casa, me preparando para esse momento, e veio a palavra aniversário bem forte no meu coração, e eu comecei a refletir sobre o que é um aniversário. Pô, Douglas, mas todo mundo sabe o que é um aniversário, né? Mas eu fiquei refletindo o seguinte: quando nós vamos para um aniversário, obviamente, nós vamos para honrar aquele que nos convidou, o aniversariante, amém? Mas eu tenho a impressão que parece que a grande expectativa de um aniversário é o bolo. E eu não sei se nós vamos ter bolo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você chega no aniversário e parece que quando corta o bolo, todo mundo vai embora. E aí eu fiquei perguntando: Senhor, será que a nossa expectativa é no bolo? Ou será que a nossa expectativa é durante o aniversário? Durante o que vai acontecer, o que o Senhor vai fazer no nosso meio? Amém? E hoje, sendo o primeiro dia, eu quero te dizer que hoje não vamos ter bolo. Amém? Jejum e oração, boa. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós vamos para um aniversário, nós chegamos na casa daquela pessoa que nos convidou, e até que chega esse momento de cortar o bolo, há um processo que acontece durante esse aniversário. Normalmente nós entramos em comunhão com as pessoas que ali estão, amém? Principalmente com aquele que nos convidou. Nós honramos essa pessoa, nós levamos um presente para essa pessoa, mas durante esse tempo, até que se cante o parabéns e corte o bolo, nós estamos ali nessa comunhão. E que para mim é o ponto mais importante de um aniversário. Então, para você que veio hoje aqui, eu sei que tem muito mais gente para vir para cá. Nós estamos começando hoje, é uma quarta-feira, todo mundo está trabalhando, tem gente que não consegue vir hoje, mas você que veio, eu quero te dizer algo. O aniversário começa hoje, mas não termina hoje. Então crie expectativa e esteja aqui todos os dias. Glória a Deus, porque nós temos transmissão online. E vidas são abençoadas pela transmissão, amém? Mas nada se compara à presença deste lugar, ao que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio nesses 5 dias. Amém? Então se prepare, se organize. Os próximos dias, o seu dia de amanhã, o dia de sexta-feira. E eu sei que muitas vezes os dias ficam turbulentos, porque há um mover espiritual durante esse período, que muitas vezes quer vir contra aquilo que nós estamos andando e aquilo que o Senhor tem nos mostrado, mas nós precisamos resistir a isso. Nós precisamos nos posicionar para que a gente possa viver por completo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. E por que eu falo que eu tenho grande expectativa no aniversário? Eu não sei se todos vocês são assim, mas o aniversário da igreja, ele é mais especial que o meu aniversário.
E eu vou explicar para você o porquê. Porque eu também faço aniversário no período que a igreja faz. Amém? Então, muitas vezes eu esqueço do meu dia de aniversário. E esse ano foi um dia, eu só lembrei quando a primeira pessoa me cumprimentou. Então, para mim é algo normal, mas por que o aniversário da igreja é especial para mim? Porque foi nesse momento, foi nessa época, há 10 anos atrás, que o Senhor começou a mover na minha vida. E foi algo sobrenatural que continua até hoje. Talvez a maioria de vocês sabe um pouco da minha história, mas algumas não sabem e talvez nem todos os detalhes. Amém? Mas há 10 anos atrás, eu vivi um processo muito punk. E foi nesse período que o Senhor colocou uma bênção na minha vida. E essa bênção se chama Luana. E ela está aqui, levanta a mão, meu amor, para que todos vejam. Aleluias. E foi nessa época, foi bem no dia da festividade, se eu não me engano, acontecia logo no comecinho do mês. E eu lembro que era no dia 4, nós estávamos conversando, e naquele dia nós combinamos, e eu não era nesse salão, era no salão antigo, e eu combinei de pegá-la, quando o culto terminasse. E naquele dia nós conversamos, e ali o Senhor começou, não só na minha vida, mas na vida dela, algo que vai durar para sempre. Eu creio nisso. Amém? E justamente no dia 5, foi o dia que nós oficializamos o namoro, que é o dia do meu aniversário. Amém? Então, para mim é muito especial isso, porque a partir desse momento, grandes coisas o Senhor começou a fazer, não só na minha vida, mas na vida dela também. Uma família nova se formou. Uma esperança ressurgiu no meu coração e no coração dela. E o melhor, nesse dia, no dia 4, para você ter uma ideia como o Senhor é espetacular. Um profeta dessa casa, no culto do dia 4, confirmou para ela que esse relacionamento ele era a favor disso. Que era um relacionamento que ele aprovava. Amém? A história é grande, é muito complexa, mas é um pouquinho para você entender o quão especial é. Porque eu também entendo que é nessa época que o Senhor fecha os meus ciclos e se inicia um novo. E eu estou bem nesse período. E o Senhor está movimentando muita coisa. Não só na minha, mas na sua também. Creia nisso. Amém? Então eu tenho grande expectativa quando essa data chega. Porque para mim é realmente muito importante. Mas nós temos um tema esse ano. E eu vou tentar falar esse tema aqui. Until the house is full. É isso? Aleluias. Até que a casa esteja cheia. Amém? Quando você escuta essa frase, o que soa no teu coração? Qual é a primeira imagem que vem na sua mente? E talvez a gente possa de cara já falar que seria este lugar repleto, lotado de gente. Amém? E pode ser. Mas isso também se remete a outras coisas. E eu não quero entrar propriamente dito nesse texto, mas só para a gente se ambientalizar. Às vezes eu travo também. O texto que nós trazemos esse tema, ele está lá em Lucas 14, 23. Coloque rapidinho, por favor. Então disse o Senhor, eu estou na NVT, tá, Brunão, por favor. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia.
Esse texto ele está falando de uma parábola que Jesus fala sobre um momento onde ele cria um grande banquete, tá? E um senhor, ele convida pessoas para esse banquete, e quando esse banquete fica pronto, ele pede para o servo dele ir avisar esses convidados. Mas esses convidados, eles começam a rejeitar esse convite. Se nós olharmos lá para o versículo, a partir do 18, volta um pouquinho, por favor. Começa a dizer: mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ou ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Então o servo voltou ao senhor o que tinham dito, e ele ficou furioso e ordenou: vá depressa às ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Quando eu comecei a olhar para isso, para esse texto, para esse tema, obviamente, o Senhor tem gerado expectativas no nosso coração, nós sonhamos muitas coisas aqui como ministério, mas eu creio muito que antes que o natural aconteça, o sobrenatural precisa acontecer primeiro. E muitas vezes esse sobrenatural, ele não acontece propriamente dito no meio da igreja, mas ele acontece com você. E primeiro essa transformação, ela precisa vir em você. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre esse texto, e eu comecei a meditar nele, e eu falei assim: Senhor, como é verdade, como as pessoas, principalmente hoje em dia, têm rejeitado aquilo que o Senhor tem oferecido para elas. E eu não sei o que você pensa, às vezes a minha imaginação ela vai muito além, mas eu creio que o Senhor gosta de dar grandes festas, amém? E quando nós falamos de banquete, nós estamos falando de o banquete. Não é algo simples. Apesar de que o simples de Deus é algo extraordinário. Mas quando nós estamos falando de um banquete. E muitos têm rejeitado isso. E por isso o Senhor estende esse convite a outras pessoas. E esse texto nos mostra que o reino de Deus não é só para alguns, e sim para todos. Mas existem pessoas, como nós falamos, que rejeitam esse banquete. E como nós temos visto isso hoje em dia? Eu fiquei um pouco triste esses dias. Nós estamos sem televisão em casa, mas hoje eu estou dando glória a Deus. Porque nós temos sido mais intencionais com aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E o quanto a gente percebe que isso rouba o nosso tempo. O quanto a gente dá atenção para as coisas que estão lá fora e a gente não começa a olhar para aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Amém? E nós vamos olhar para esse contexto geral. E o Senhor colocou no meu coração, sabe, que todos nós carregamos algo. E talvez você possa negar isso, talvez você entenda que você não tem nada a oferecer. Mas eu quero que você saiba disso agora. E coloque isso no teu coração. O Senhor é quem te formou. O Senhor é quem te criou. O Senhor é quem te escolheu para estar aqui hoje.
O Senhor é quem te escolheu para esse tempo, para o lugar onde você habita, para essa época. Então, crie expectativa para isso. Você tem algo a oferecer. E o Senhor tem gerado isso dentro de você. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei um pouquinho sobre essa questão de como o Senhor coloca algo dentro de nós, eu comecei falando aqui sobre o meu relacionamento. E naquela época, foi uma época muito conturbada, e eu sem noção nenhuma, porque eu vim de uma base católica e não praticante. Então eu não tinha ideia de nada disso que eu vivo hoje. E diante daqueles momentos que eu estava passando, isso foi um pouco antes da Luana, eu creio que o Senhor começou a gerar em mim a busca pela presença dEle. E todos os dias, no meu quarto, à noite, quando eu ia dormir, eu morava sozinho nessa época, todos os dias, da forma que eu sabia, a única coisa que eu fazia era ajoelhar os meus pés, colocava os meus joelhos no chão ao lado da cama, e ali eu orava um Pai Nosso. E aí foi o primeiro dia, e aí foi o segundo dia, e o terceiro dia, e passou uma semana, e eu comecei a perceber que o Senhor começou a gerar dentro de mim a necessidade de uma comunhão, de uma troca, de uma intimidade. Mesmo hoje eu tenho consciência disso, mas eu não sabia que era dessa forma. E ali eu comecei a mostrar o meu coração para o Senhor. E ali eu comecei a expor tudo aquilo que estava acontecendo para o Senhor. E gente, algo começou a ser transformado dentro de mim. Algo começou a ser transformado. E nós começamos esse processo, e ali eu pedia para o Senhor, Senhor, me dá uma nova chance, me dá a oportunidade de formar uma família nova de novo. E eu nem olhava para ministério, eu nem fazia ideia do que era ministério. E nós estávamos conversando esses dias, e eu falei para ela assim, eu falei, amor, depois que passou essa questão do aniversário, que nós começamos o namoro, eu não lembro, e de verdade, eu não lembro quando eu comecei a frequentar aqui a Cristianos. E nós conversando, ela falou assim, amor, eu acredito que foi a partir de novembro. Por quê? Por mais que o Senhor, naquele momento, Ele supriu a necessidade, Ele realizou o desejo do meu coração, que era um novo relacionamento, que era formar essa nova família, outras coisas começaram a vir. E talvez aí é um ponto que eu e você, nós precisamos ter muita atenção. Porque muitas vezes você pede algo para o Senhor e o Senhor realiza o desejo do teu coração. Mas sabe o que acontece depois? Você relaxa. Você já não tem mais aquela busca incessante como você tinha. Porque na verdade, aquilo que era especial para você foi realizado. Mas como eu falei para vocês, o Senhor, a partir do momento que Ele começa a trabalhar na tua vida, Ele resolve uma questão, você é curado em algo, mas não é em todas. E há um processo longo durante a nossa vida. Até que nós chegamos, a palavra fala assim, até que nós chegamos à estatura de Cristo. E talvez alguns cheguem mais rápido, talvez outros são mais demorados. E logo depois que isso aconteceu, eu passei por um grande problema de enfermidade. E glória a Deus porque ela já estava comigo. Foi coisa de 30 dias. Eu tive que partir por uma cirurgia e eu entendi, refletindo depois, eu entendi o porquê que eu comecei a frequentar a partir de novembro. Porque eu fiquei praticamente, depois dessa cirurgia, em torno de 30 dias em recuperação. Mas algo
para você ver como é que é algo fascinante do Senhor. No dia em que eu voltei para saber o resultado dessa cirurgia, quando eu saí na calçada, eu já disse isso aqui, mas é para testificar no coração daqueles que não escutaram, amém? Naquele dia, mesmo eu ainda não olhando para ministério nenhum, não entendendo o reino de Deus, eu escutei audivelmente a voz do Senhor falando ao meu ouvido: hoje você foi curado. Quando eu olho para isso, eu começo a enxergar que o Senhor, Ele anseia para ter um relacionamento com você. Mas muitas vezes isso tem que partir de nós. E hoje eu consigo ter o discernimento do que aconteceu naquela época. Aquelas noites ajoelhadas, a forma como eu orava, de uma forma simples, mas com um coração totalmente rasgado para Ele. E o Senhor gerou algo no meu coração. E depois o Senhor veio de uma outra forma e audivelmente falou comigo. Talvez o Senhor tenha as formas dele de falar com você. Eu particularmente, o Senhor fala muito comigo em sonhos. Mas isso não significa que é só essa forma. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a gente não entre nesse ciclo de conseguir aquilo que nós desejamos e depois nós cessarmos essa busca. Provérbios 2:11 diz assim: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então talvez hoje você esteja passando por alguns problemas e você não consegue identificar o porquê seja isso. Eu quero te dizer que muitos problemas que nós temos hoje, ele não vem porque o inimigo está te tentando, e muito menos às vezes porque o Senhor está querendo te testar. Mas é simplesmente porque você se coloca nessa posição. Muitas vezes você toma decisões das quais você vai se colocar numa situação difícil. E os problemas começam a ser instaurados. Amém? Glória a Deus. Mas o Senhor usa de tudo isso para ir nos lapidando. Para que Ele possa me usar e te usar como uma ferramenta poderosa de transformação de vidas. Gente, a gente começa a refletir, são esses 10 anos que nós estamos aqui, como família Atos, e depois desse momento que nós começamos a frequentar aqui, a igreja, um mês depois, olha só como é que o Senhor é top demais. Um mês depois nós tivemos um encontro, e esse encontro foi, eu não sei se teve outros ou não, mas esse encontro foi especialmente em dezembro. E eu fui para esse encontro. E nesse encontro, numa das orações que estava acontecendo lá, o Senhor usou um outro profeta dessa casa para confirmar agora para mim o relacionamento com a Luana. E quando eu escutei aquilo, a forma que aquilo veio para mim, que é, de novo, uma terceira forma diferente do Senhor falar ao meu coração, de provar para mim que Ele estava comigo, naquele momento eu não hesitei. E ao final daquele encontro, eu entreguei a minha vida para Jesus. Naquele momento eu me batizei nas águas, e ali ficou o velho homem, e nasceu um novo homem. Mas nós temos ideia de que esse novo nascimento, ele já vem completo, ele já vem pronto. E não é assim. O Senhor vai trabalhando dia a dia. E aí é o que eu falo para você, começa um novo tempo na sua vida. E nós precisamos nos entregar por completo a isso. Amém?
E diante desse tema, se tem talvez um tema que eu possa trazer à parte para isso, seria a presença que transborda. Porque eu não sei você, eu já tive empresas, eu já tive várias coisas que esse mundo pode me oferecer, mas nada se compara à presença dele. Olha, eu já abri mão de muita coisa para Jesus, e eu abro quantas vezes for preciso, e eu falo isso com convicção, eu falo isso todos os dias na minha casa. Se eu tiver que escolher entre a minha família e Jesus, eu escolho Jesus. Porque eu sei que foi Ele que me deu essa família. Então, essa presença que muitas vezes nos constrange, essa presença que muitas vezes nós não entendemos como ela funciona, é uma presença que nós precisamos buscar a todo dia, a todo momento, constantemente, sem cessar. Porque é essa presença que vai te conduzir, principalmente para que você não tome decisões erradas mais. Para que você olhe para qual direção o Senhor quer te enviar. E não tem como você andar de forma certa se você não tiver a presença de Deus. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu. Repita comigo, igreja. E me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Tudo aquilo que transborda, tudo aquilo que tem dentro de você, tudo aquilo que tem de bom dentro de você, a fé, o amor, tudo isso vem de Jesus. A palavra diz que o querer vem dele também, para as nossas vidas. E isso só é possível porque Ele te amou primeiro. Você não conseguiria ter o amor que você tem, a fé que você tem hoje, sem Ele te amar primeiro. Sem essa revelação, é impossível. Eu falo isso, gente. Pensa num cara que era ruim. Pensa num cara que era ruim. Tem umas histórias aí no começo da conversão que o pastor Luiz que eu diga. Pensa num cara que era difícil. E sem essa presença, você não consegue enxergar uma vida nova. Você não consegue ver esperança. E a única coisa que você pode ter esperança hoje é na palavra de Deus. É em Jesus Cristo. Amém? Olha para o seu irmão do lado. Fala assim para ele: o amor que eu expresso por você só é possível porque Jesus me amou primeiro. Aleluias. Glória a Deus. E você que escutou isso, receba isso como uma declaração de amor do teu irmão. Amém? Porque é dessa forma que o Senhor quer que nós andemos. Amando os nossos irmãos, amando o nosso próximo, andando em comunhão com eles. Em João 7, capítulo 7, versículo 38, perdão.
diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, como diz a palavra, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu comecei a olhar para esse texto, e eu falei assim, a palavra está dizendo que são rios, e rios não é pequeno. E se eu falar para você, meu irmão, que você é um manancial, você crê nisso? Amém? E eu fui buscar e achei um significado para a palavra manancial que, sabe, mexeu muito comigo. O que é considerado princípio ou fonte abundante de algo. Olha só, fonte abundante de algo. Talvez quando eu falei para você que você é um manancial, o que veio à tua mente? Água. Porque o versículo está falando de água. Amém? Mas ele me levou, sabe, numa imagem, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque a palavra fala que é rios. E muitas vezes o manancial, quando você olha para ele começa num fiozinho de água, lá em cima. E aquilo vai se tornando grandioso. Mas só para vocês terem uma ideia, no final da rua da minha casa, nós chamamos de mina. Então tem manancial, mina, talvez tem alguns outros nomes. E nós viemos morar aqui em Barueri em 91. Então nós temos aí em média 33, 34 anos aqui na região. E naquela época, nós já tomamos conhecimento dessa mina, onde fluía a água constantemente daquele lugar. E hoje a prefeitura, ela ligou uma rua na outra, e essa mina, ela ficava no alto, numa mata, e eles canalizaram isso. E o interessante é que, se você pegar um galão desse, olha só, um galão desse de 20 litros que nós temos ali no bebedouro, e você for lá encher, porque eu já fiz isso, esse galão, ele enche por completo em menos de 1 minuto. Então olha o poder de vazão dessa manancial. Agora, se 20 litros nós conseguimos encher em menos de 1 minuto, se nós calcularmos isso, quantos minutos nós temos no dia, há 34 anos, e aí essa conta eu deixo para o matemático, para o Bruno ali. Olha lá, ele já pegou o celular, ele já vai fazer. Daqui a pouco ele vem com a resposta. Você tem ideia de quantos milhões de litros de água essa manancial já cedeu para nós? Então a palavra está dizendo que um fio de água fluirá dentro de você? Não. A palavra está falando assim, rios de água fluirão de dentro de você, água viva. Quando você fala de rios grandes, poderosos, olha para o rio Amazonas, olha para o rio Solimões, é uma imensidão de água que não tem fim. E se você pegar esse manancial e você colocar ele direcionado em recipientes, não dá conta. A gente olha para essa água vazando ali, e essa água ela escorre, ela entra ali canalizada e ela vai embora para o córrego, para algum lugar. E ela não cessa. Então você pode pegar um galão de 20 litros e não vai dar conta. E você pode aumentar isso para uma caixa d'água de 500 litros, não vai dar conta, vai transbordar. E você pode aumentar quantos recipientes você quiser, não dá conta. Porque isso vai transbordar. E nós precisamos queimar pela presença a ponto de transbordar. A ponto de nós não retermos para nós. Mas quem está à nossa volta, começar a receber isso.
Porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor anseia fazer no nosso meio. Amém? Aleluias. E quando nós olhamos para essa questão do manancial, eu estava pensando, e o Senhor me trouxe um exemplo, e eu quero trazer para vocês aqui. Isso aqui é um recipiente de água, amém? Ele é um recipiente de água vazio. E eu quero que você olhe para isso, representando a sua vida e a minha vida. E se você colocar esse recipiente de água num lugar onde é um campo aberto, ou qualquer circunstância que passar pela sua cabeça, e der um vento, o que vai acontecer com esse frasco, com esse recipiente? Ele vai tombar, não é isso? E muitas vezes não precisa nem de muito esforço. E esse frasco, muitas vezes, ele pode estar vazio, ou ele pode estar cheio de situações, de entulho, de sentimentos, de muitas coisas das quais não era para estar lá. Sabe, Jesus foi ministrando meu coração em relação a isso, mostrando para mim o quão vulnerável nós ficamos em relação a isso. Porque se esse vento derruba esse frasco, e esse vento continua, esse frasco é levado de um lado para o outro. E quando esse frasco vai de um lado para o outro, ele não consegue parar em direção nenhuma. Ele não se firma. Isso pode representar situações das nossas vidas, das quais, muitas vezes, como nós citamos lá atrás, nós tomamos decisões erradas. Nós olhamos para uma determinada situação e muitas vezes nós estamos sujeitos à queda. Porque nós não nos enchemos da presença do Senhor. Mas eu tenho outro frasco aqui. Talvez ele caia porque ele está meio penso a base, tá? Mas ele é um frasco diferente. Esse frasco representa a minha vida e a sua vida, com a presença repleta do Espírito Santo de Deus. Amém? E a palavra diz que mesmo você estando cheio, nós teríamos ainda aflições, nós passaríamos por problemas, mas quando nós estamos nesse formato, nós temos mais direcionamento, nós temos mais firmeza, nós temos mais clareza daquilo que o Senhor tem para nós. E você pode ter certeza que é muito mais difícil. É mais difícil você cair. É mais difícil você tomar decisões erradas. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. É aquele que quando Cristo foi para o Pai, Ele deixou aqui para nós, para que nos auxiliasse, para que nos ajudasse na nossa caminhada. E essa presença é algo que eu tenho buscado todos os dias. Eu falo, Jesus, eu não tenho capacidade para nada. Sem Ti eu não tenho. Eu não tenho capacidade para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, sem a Tua presença. Eu não tenho capacidade para empreender sem a Tua presença, sem a Tua direção. Eu não tenho capacidade de continuar o meu matrimônio
sem a tua direção. Eu não tenho capacidade de conduzir os meus filhos no caminho do Senhor sem a tua direção. Então eu me encho todos os dias. Eu busco isso todos os dias. E é o que é mais valioso para nós. E como nós falamos, muitas vezes nós estamos dando atenção a situações ruins, guardando sentimentos dos quais não são legais, frustrações dentro de si, e isso tem gerado entulho, tem gerado a sujeira. E onde há entulho, há sujeira, você pode ter certeza que normalmente também há umidade. Onde há umidade, há mofo. E esse é o ambiente ideal para que o inimigo comece a trazer situações para você. E essa noite é a primeira noite que o Senhor está falando ao nosso coração. E eu creio que o Senhor trouxe essa palavra aqui para nós hoje. Porque primeiro ela vem para mim. Para que eu permaneça firme. Mas sem essa presença constante dentro de nós, é muito mais difícil. E para minha pessoa, é praticamente impossível nós seguirmos. Porque uma vez que você conhece a glória do Senhor, não tem como viver sem ela. Amém? Não tem como você viver sem a glória de Deus. Não tem como. E isso é tão real, essa presença, que quando Pedro resolve ser ousado e sair do barco, quando Jesus chama ele para ir até o encontro dele, eu muitas vezes eu me vejo como Pedro, sabia? Com aquela coisa de fazer, de ir, de avançar. E eu creio que Pedro estava ali dessa forma. E o que aconteceu? Pedro foi ousado, começou a andar sobre as águas. Mas num dado momento, Pedro começa a afundar. E o texto diz que ele começa a se distrair, ele começa a olhar para o vento que estava ao redor dele. Mas eu quero ir além, eu quero ir lá naqueles que ficaram no barco. E talvez estes começaram a gritar: Pedro, você é louco. Não vai, Pedro, você não sabe nadar, Pedro. Pedro, sai daí, Pedro, olha essa tempestade. Olha o tamanho dessas ondas, Pedro. Você vai se afogar, Pedro, não vai dar certo, Pedro, vem para cá, Pedro. Até o momento que Pedro afunda. E no momento que ele afunda, Pedro já estava andando com o Senhor. Pedro já tinha visto o Senhor fazendo milagres. E naquele momento o Senhor o pega pela mão. E o Senhor o segura. E eu quero que você olhe esse exemplo como esse recipiente cheio. Porque por mais que você possa ver cair, o Senhor te segura pela mão. Amém? Em Isaías 41:13, o Senhor nos diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tem como, meu amado. E eu ouso falar que toda vez que você tiver um problema, mesmo cheio da presença, o Senhor vai mudando o seu recipiente. Cada vez mais o Senhor vai
te alargando, o Senhor vai te forjando, vai te estruturando a ponto de você ficar de uma forma que não tem mais como você cair. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu não sei como você está olhando para isso hoje. Eu não sei como você está recebendo essa mensagem. Mas eu queria trazer algo para o seu coração agora. O Senhor tem um grande banquete para você. O Senhor estende isso para todos. Se você se sente excluído desse banquete, eu te falo agora, com convicção, esse banquete é estendido para você. E isso é motivo de muita alegria. Porque nesse banquete nós vamos nos saciar, nós vamos nos deliciar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. De tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. De tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Mas só há uma forma de viver isso. É você não rejeitando esse banquete. É você aceitando entrar nessa festa que o Senhor está preparando para você, a partir de agora. Aleluia. Talvez soa um simples culto no teu coração, uma simples mensagem. Mas assim como eu e outras pessoas aqui que eu tenho certeza tem grande expectativa do que o Senhor vai fazer nesses 5 dias. Igreja, hoje é só o primeiro dia. Hoje é só o primeiro dia do que o Senhor vai fazer na tua vida. Creia nisso. Não fique abatido com tudo que está ao seu redor. Não dê ouvidos para aquilo que as pessoas têm falado para você. A melhor voz que soa ao teu ouvido é a voz do Espírito Santo. É a voz do nosso Senhor Jesus te dizendo: ei, você é meu filho amado. Nunca se esqueça que eu te amei primeiro. Nunca se esqueça daquilo que eu fiz na tua vida e vou continuar fazendo. Quem de vocês aceita esse banquete de hoje? Levanta a sua mão, quem de vocês aceita esse banquete de hoje? Aleluias, aleluias. Você que pode se colocar de pé, fique de pé, por favor. E feche os seus olhos. E não deixe que nada ao teu redor te distraia. Esse momento é um momento seu e do Senhor. Amém? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você está com o seu recipiente vazio, se ele está cheio, se ele está transbordando, ou se ele está entulhado, cheio de problemas. Eu não sei. De verdade. Mas uma coisa é importante. E nesse momento, é importante você reconhecer isso. Se tem algo que não está legal em você, se a forma como você se vê hoje, a forma como você vive hoje não está legal,
algo que você precisa reconhecer nesse momento. Então agora, com os teus olhos fechados, Espírito Santo, começa a trazer no coração dos meus irmãos tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que tem trago problema para a vida deles, tudo aquilo que tem entulhado a vida deles. Começa a perceber que o Senhor vai começar a trazer para você sentimentos, vai começar a trazer situações de que você viveu ou que você está vivendo agora. E é nesse momento que você começa a reconhecer isso, que o próximo passo é você se arrepender genuinamente. Porque é quando nós nos arrependemos, é quando nós olhamos para aquilo que nós fazemos, da forma que vivemos, e nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, eu não quero mais, eu me arrependo da forma que eu estou aqui, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais, Senhor. É nesse momento que as coisas começam a mudar. E eu sinto que o Senhor tem mostrado para você nesse momento situações e circunstâncias das quais você precisa abrir mão. E o momento agora é de você entregar isso para Ele. Reconhece isso. E entrega para Ele. Fala: Jesus, eu entrego tudo isso para você. Eu entrego os meus sentimentos ruins para você, Jesus. Sabe, se esse sentimento, se aquilo que você tem é por uma falta de perdão, fala: Senhor, eu perdoo agora. Libera perdão nesse momento. É o momento de você se libertar de tudo isso. Não é mais o momento de você ficar com isso dentro de você. Aleluias. Comece, entrega para Ele. Entrega tudo aos pés do Senhor. Tudo. Para que Ele possa entrar, habitar e consequentemente a casa ficar cheia da presença e do poder de Deus. Só assim nós vamos conseguir obter essa presença constante, essa presença que transborda, que vai além do nosso ser. É só dessa forma, igreja. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesse momento a tua igreja, ela está se libertando de tudo isso que faz mal para ela. Obrigado porque nesse momento algo sobrenatural começa a acontecer sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor anseia agora neste momento, papai, fazer morada dentro de cada um dos teus filhos. O Senhor anseia derramar da tua presença transbordante, papai, sobre a tua igreja. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
Eu começo... Parece que alguns rostinhos aqui começaram a ficar mais claros. Parece que algo começou a acontecer dentro de você. E se isso faz sentido para você, se essa palavra está queimando no teu coração, se você anseia nessa noite por essa presença transbordante do Senhor, eu preciso te falar algo. Você precisa ser ousado. Você precisa ser ousado. E talvez algumas pessoas estejam olhando para esse momento e falando assim: eu já tenho a presença do Senhor. Esse momento é para você. Talvez você já esteja transbordando da presença do Senhor. Vem, esse momento é para você. Mas eu sei que o Senhor está queimando em alguns corações aqui, especificamente. E eu queria te convidar para você ser ousado, dar o passo de fé e andar em direção a este lugar. Eu quero que você venha aqui na frente, seja ousado, dê o passo de fé, para que o Senhor possa, testificar isso no seu coração, para que o Senhor possa derramar ainda mais sobre a tua vida. Como eu disse, igreja, se você transborda pela presença, vem, recebe mais do Senhor. Recebe mais. Se você se considera uma pessoa cheia da presença do Senhor, esse momento é para você também. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos corações, Pai, que ouviram a Tua voz. Obrigado por esses, Pai, que escutaram de Ti, Pai, e deram o passo de fé e aqui estão hoje, Pai, diante de Ti. Obrigado, Jesus. Sente a presença do Senhor, sente a presença do Espírito de Deus fluindo sobre você. Aleluias. Se renda a essa presença, se renda a esse momento, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Escuta, igreja. Escuta. Aleluia. Existe uma fase sendo aberta, um processo, uma porta, um tempo novo sobre nossas vidas, amém? E hoje o Senhor está nos convidando para esse tempo novo. Um tempo de quebrar pensamentos dentro do teu coração que dizem que você não é capaz, que te limitam, que te impedem, de sentar nessa mesa desse banquete, aonde Deus quer dar e servir o melhor para nós. Pessoas estavam ocupadas, pessoas estavam com os seus afazeres, suas preocupações da vida. E o Senhor disse: vá por todos os cantos e peguem aqueles perdidos, os que não têm valor, os que não têm sentimentos. E muitas vezes, amados, eu cheguei neste lugar assim, sem valor. Jesus dizendo para mim: eu te amo. Como Douglas, como muitos vão falar aqui, eu tenho certeza. E muitos que estão aqui na frente chegaram nesse lugar dessa forma.
Mas para esse tempo novo, Deus quer quebrar sobre nossas vidas esse protocolo que nós não prestávamos, que nós não somos capazes, que nós não conseguimos. Então hoje, aquilo que você semeia nesse tempo, querido, você colhe. Aquilo que você lança nesse tempo, você recolhe sobre a tua vida. Então Deus está falando: olha, você que tem limitações, você que sabe que Deus está te chamando, que Deus quer operar sobre o teu coração, que Deus quer fazer através de você, mas ainda você se vê preso no pecado, preso em mentiras, preso em enganos, preso na sua falta de capacidade de alcançar, de vencer, de romper. Então não é uma questão de estarmos em pecado, amado. É uma questão da nossa mente limitada para aquilo que Deus quer expandir, daquilo que Deus quer nos levar. Sabe, uma igreja que agora entramos em um tempo de assumirmos responsabilidades. Uma igreja num tempo de crescimento, não, de maturidade, de exercer aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida. A igreja está pronta, mas o Senhor está falando: olha, existem coisas que precisa quebrar nessa noite. E eu quero derramar essa unção. O Espírito Santo quer derramar esta unção sobre você. Amém? Então, profeticamente, amado, se você ainda está sentado no teu lugar, sabe, existe uma convocação para esse banquete. Você precisa se lançar. Sabe, o que você fizer nesses 5 dias de festa, você está colocando sementes neste lugar. Se você oferta, é semente. Se você está aqui, é uma semente. Se você responde com fé, é uma semente. Você está se lançando num lugar do sobrenatural. Você está andando em fé. Aquilo que os nossos olhos não vê, mas o meu coração sente. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. E Ele quer quebrar os arcos. Ele quer quebrar a cadeia. Ele quer fazer você romper. Amém? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Aleluia. O Espírito de Deus, aleluia. Senhor, Tu tem liberdade no nosso meio. Estenda suas mãos para frente. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite. Obrigado pela Tua doce presença, pelas maravilhas, pelos sinais, por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Leva Teu povo para casa em segurança. Guarda-os debaixo das Suas asas, no poder do Teu amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: para a paz, igreja!